Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula de Libras. Nesta aula, eu quero falar um pouco sobre as leis que regulamentam a Libras como língua brasileira de sinais. A Libras é uma língua, ela não é uma linguagem, né? Eu vou só fazer um comparativo aqui, o que seria uma língua, né? Uma língua, ela tem alguns pré-requisitos. Por exemplo, ela precisa ser algo que surge naturalmente, né? A linguagem é toda forma de comunicação, né? A música, né, é uma linguagem, né? A literatura, né? A arte, né? Mas a língua também está dentro desse âmbito de linguagem, né? Mas o que classifica a língua enquanto língua é a sua estrutura e a sua espontaneidade quando surge. A língua de sinais também não é diferente, né? Os sinais, eles surgem naturalmente. Vou só mostrar uma tabela aqui para vocês que faz uma comparação sobre a palavra, né? Nós sabemos que na língua de sinais, as palavras do português são substituídas pelos sinais. Deixa eu só pegar aqui uma janela. Olha essa daqui, ó. São referentes a palavras, né? A palavra está dentro de uma área chamada fonética, né, que seria a pronúncia da palavra, né? Como que ela é pronunciada, né? É o som da palavra. Ela também pertence a uma outra área chamada morfologia, né, que seria o estudo da formação da palavra, né, os gêneros, né, o plural, como que as palavras surgem. A palavra também ela pode ser posta dentro de um campo sintático, né, como que ela se localiza dentro de uma estrutura, dentro de uma frase. E, por último, também, aqui temos outros, né, mas só pegar esses quatro aqui, ela também obedece uma regra semântica, né? Como que ela é compreendida em diferentes contextos ou em diferentes localidades, né? Então, a palavra está dentro desse contexto. Os sinais não é diferente, né? Nós temos sinais lá dentro de uma fonologia, né? Se a palavra a fonética se refere ao som, na língua de sinais se refere como a pessoa executa aquele sinal, qual a configuração de mão que ela usa, né? Ela aprende de formas diferentes, né? Uma configuração diferente, pode ser uma falha mecânica, uma falha física, né? Então ela já tem uma forma diferente de mostrar aquele sinal. Os sinais também estão no campo morfológico, né? Os sinais, eles se derivam, eles surgem novos sinais todos os dias. Por exemplo, nós temos, acho que vocês não conseguem ver agora, mas o sinal casa, né? O sinal casa, que é dois pontos, as mãos, né, com as duas pontas dos dedos tocando no outro, se você força para o lado, você tem o sinal de vizinho. Então, a palavra vizinho surge da palavra casa. A estrutura sintática, né? O sinal também ele tem a localização correta dentro de uma frase, né? A Libras, ou a língua de sinais, ela tem uma estrutura um pouco diferente da língua oral, né? Da gramática da língua portuguesa. E também existe a função semântica do sinal, né? Ele é compreendido de forma diferente em diferentes regiões do nosso país, né? Uma frase ela pode ser entendida de uma forma em São Paulo e pode ser entendida de outra forma em Minas Gerais, por exemplo. Ok? Deixa eu voltar aqui ao compartilhamento, ao descompartilhamento, né? Voltando aqui. Tudo bem, então, só continuando, né? Quais são as leis que existem atualmente que legalizam a Libra enquanto língua? Língua brasileira de sinais, né? Nós temos duas línguas oficiais, né? A língua portuguesa e a Libras. Deixa eu só compartilhar novamente uma tela aqui com vocês. Então, Libras, leis, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, depois eu vejo, se não tiver, eu corrijo, tá? Mas as leis da Libras. Uma das primeiras leis, né, ainda mais importante, é realmente a que legaliza a Libras enquanto comunicação e expressão utilizada pelas pessoas surdas, as pessoas que usam os sinais, né, o espaço visual para se comunicarem. De acordo com essa lei, a 10.466, que foi instituída em 24 de abril de 2002, né, a Libras deve ser difundida pelo poder público e todas as concessionárias, né, ligadas ao poder público. Né? Garante o atendimento ao surdo nos setores públicos, né, então um cartório, uma prefeitura, e também no setor de saúde, hospitais, postos de saúde, precisa ter ali, né, acessibilidade ao surdo, precisa ter ali um intérprete, né, de uma forma ou de outra, ou seja, um intérprete corpo presente, né, ou via videoconferência. Né? Tem alguns cartórios, alguns postos de saúde, por exemplo, você tem um intérprete que ele fica à distância e quando surge um surdo,
o atendente liga para o intérprete, ele faz ali a comunicação via videoconferência com o surdo, né? Garante o atendimento ao surdo nos setores públicos de saúde, isso eu falei. Entra para os PCNs e deve ser garantida a sua inclusão nos sistemas educacionais. A partir de 2002, todos os cursos que envolvem a educação precisam ter ali a sua disciplina de Libras, né? Não só a educação, mas também a fonoaudiologia e tem alguns outros que precisam ter ali a disciplina de Libras. A Libras ela não substitui a escrita da língua portuguesa, ou seja, né, o surdo ele não vai aprender o oral, a falar a língua portuguesa, mas ele é obrigado a aprender a escrita. Então, em uma escola, o surdo ele aprende na sua língua de sinais, mas também precisa aprender a língua escrita, no caso do Brasil, a língua portuguesa. Lei 11.796, de 29 de outubro de 2008. Fica instituído por essa lei, né, o Dia Nacional do Surdo, o dia que se comemora o Dia do Surdo, que é o dia 26 de setembro. Então, o mês de setembro normalmente é compreendido como a cor azul e identifica ali o mês do surdo. Ok? Lei 12.319, de 1º de setembro de 2010. Ela regulamenta a profissão de intérprete e tradutores de língua de sinais, no Brasil, a Libras, né? E também descreve, né, as atribuições do intérprete, né? Qual é a ética profissional que esse profissional precisa ter, né? Interpretar de forma como está sendo transmitido, né? Na íntegra, né? Sem omitir, não colocar a sua opinião enquanto intérprete no discurso, né? A gente tem visto bastante alguém que vai interpretar um surdo, por exemplo, para a língua portuguesa. O surdo fala lá, bom dia a todos, e o intérprete fala bom dia a todos e a todas, né? Não tem lá, não foi interpretado dessa forma pelo surdo. Então, o intérprete ele não pode colocar a sua ideologia, o seu viés, né, dentro do discurso. Precisa interpretar de acordo, ou seja, da língua portuguesa para a Libras, ou interpretar da Libras para a língua portuguesa. A Lei 3.309, de abril de 2004, né, dispõe sobre a utilização de recursos visuais destinados a pessoas com deficiência auditiva na veiculação de propaganda oficial. Então, todo meio de divulgação oficial, seja por vídeo, seja na televisão, seja no YouTube, precisa ter ali, né, a legenda, né, e também o intérprete do lado. Se não tem isso aí nos meios oficiais, eles estão infringindo essa lei, não estão obedecendo essa lei aqui, né, a 3.309. Todo o setor oficial precisa ter isso na sua comunicação, ok? E uma das leis mais importantes, existem outras leis, tá? Estou só resumindo aqui, pegando as mais importantes. Uma lei bem importante também é a Lei 14.191, de 3 de agosto de 2021, principalmente para os educadores ou aqueles que pretendem, né, um dia da aula de Libras. Essa lei é muito importante por 3 motivos essenciais, pessoal, que eu achei, né? Primeiro, o mais importante é que ele altera a LDB, né, a Lei de Diretrizes de Bases, né, de 93, 94, de 1996. Já no artigo 3º, né, ela cria ali uma terceira modalidade, mais uma modalidade de ensino. Então, além da modalidade à distância, modalidade de ensino no campo, modalidade de ensino especial, nós temos também a modalidade de ensino bilíngue para surdos. É uma outra modalidade, se eu não me engano, são 9 ou 10 modalidades, ou 7 ou 8, mas inclui mais essa modalidade a partir dessa lei. Né? Acrescenta, né, no capítulo 5, a educação bilíngue para surdos, que não tinha, agora consta também na LDB. E o terceiro ponto importante, né, que no artigo 60 ele fala sobre educação bilíngue para surdos, e no artigo 78 ele fala dos recursos disponíveis para que as escolas atendam a essa lei, né? A União, ela oferece esses recursos, não a prefeitura quer colocar lá a educação bilíngue para surdos, né? Tem os alunos surdos, precisa, além dos intérpretes, tem outros recursos também que a União oferece. Tudo bem? Então, essas são as leis mais importantes. Se a gente pesquisar lá leis sobre a língua de sinais, leis que favorecem a educação para surdos, encontraremos outras, né? Mas, por enquanto, vamos ficar só com essas mesmo. E já que estamos falando de leis, né, nós sabemos o sinal de lei, que a gente viu na aula, na terceira aula, né? Na verdade, foi uma variação do uso da configuração em mão em L, né? O sinal de lei, você põe essa mão aqui e a lei você toca aqui, ó.
Então, lei, número 14.191. Já que estamos falando de leis e de números, vamos aprender também os números, né? Importantíssimo. Ok? Número 1, alguns estudos faz assim, né? Outros faz assim, não tem problema, tá? Assim ou assim. Se você começar o número 1 assim, aí você continua, ó, número 2, número 3 e número 4. Tá bom? Então, 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4. Não muda aqui, né? O que vai mudar a partir do número 5. Número 5 já é esse sinal aqui, ó. Se dá um toque aqui, é o número 5. Número 6, você vira a parte essa parte de fora da mão para fora e faz um símbolo do 6 mesmo. Número 7 é esse sinal aqui, ó. Parece muito com o Q, se lembra? Parece também com o G que nós fizemos, só que ele é um pouquinho lateral. Esse é o número 7. Número 8, você fecha a mão aqui na configuração em S, lembra do S? E tremula um pouquinho. Ó, número 8. Número 9 é o 6 ao contrário. Número 9. Tá ok? Aproveitando, temos 3 diferentes referências a números. Por exemplo, se eu vou falar lei, número, né, 14.191, eu faço lei, número. Então, esse número aqui é um número referencial. Ele não é um número quantitativo, não é uma quantidade. Então, é lei, número. Se eu vou perguntar, né, sua casa, né, número qual? Entendeu? É um número referencial. Seu telefone, número qual? Ok? Então, esse número aqui é para número referencial. Agora, se eu quero perguntar, você tem filhos? Você tem filhos? Você fala sim. Aí eu pergunto, quantos? Né? Aí esse aqui é de quantidade, quantos? Né? Eu tenho, né, 2 filhos, né? Fazer, ó, um homem e uma menina, ok? Então, você tem cachorro? Você responde sim. Eu pergunto quantos, né? Quantos cachorros você tem? Ok? Então, isso aqui é de quantidade. Se eu vou perguntar, por exemplo, idade já não é nem nesse número e nesse aqui. Idade tem um sinal próprio, que é esse aqui, ó. Você faz o sinal em Y, coloca aqui nessa parte superior do peito e faz esse sinal para cima. Né? Qual a sua idade, né? Isso aqui já entende que a sua idade. Aí você vai falar só o número, né? 25, né? 30, né? 44 e assim por diante. Tá bom? Então, idade. Se eu quero perguntar o aniversário de alguém, eu faço com as duas mãos, ó. Entende-se como aniversário, né? O dia que você nasceu, né? Aniversário. Fechou? Referente aos números também, nós temos os números cardinais, temos números ordinais, né? Os que são ordem, primeiro, segundo, terceiro. Duas formas. Se eu perguntar para você, é a primeira vez que você está aqui? Primeira vez, segunda vez? Então eu coloco essa mão aqui e faço assim, ó. Primeira, né? Segunda, terceira, quarta ou quinta e assim por diante, tá? Sexta, por diante. Se eu vou perguntar só o sinal de primeiro, ele chegou em primeiro lugar, ou ele, né, concurso, né, ele passou em primeiro lugar. Então, faço, ó, primeiro aqui em cima, né, aqui em cima, segundo, quarto, né, quinto, sexto, aqui em cima. Aqui é de primeira vez, segunda vez, e aqui é de colocação, ordinais, né, em ordem. Tudo bem? Gostaram desse vídeo? Se gostaram, por favor, curtam, compartilhem, né? Comentem aqui embaixo o que vocês gostariam de aprender, se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, se eu cometi algum erro aqui, alguma gafe, né, no meu vídeo, porque é um tempo curto que a gente tem para fazer isso aqui, tá? E aguardo vocês nas próximas aulas, fechou?